Aguardando o início da gravação. Muito bem, está gravando. Bom dia, bem-vindos, bem-vindas. Mais um Encontro Síncrono, esse é o nosso 8º Encontro Síncrono de Física 3 para a turma 2019 de Biotecnologia. É um prazer estar conectado com todos vocês. Não dei bom dia para todos aí, né? Foi meio atribulado aqui o início, mas sejam todos bem-vindos. É um prazer estar com vocês para mais um Encontro Síncrono de Física 3, tá legal? Bom, gente, estamos caminhando, né? Mas antes da gente ir para a nossa aula, só comentar com vocês então, como eu estava dizendo antes da gente iniciar a gravação, nós encerramos o primeiro bimestre, né? Na semana passada, nós fizemos aquelas 2 avaliações, a atividade de questões de múltipla escolha, a atividade dos exercícios. Eu corrigi, devolvi, alguns entregaram semana passada, já corrigi, ontem fiz uma última correção, e agora então eu vou lançar uma atividade de recuperação para quem não atingiu pelo menos 100, tá? Eu estou oferecendo recuperação apenas para quem não atingiu o C. Eu sei que tem gente que atingiu o C, quer fazer recuperação, atingiu o B, quer ficar com A. Nesse momento da vida da gente, que a gente vive, o cabelo tá bagunçado, né? Vou cortar o cabelo. Oi, Ana Júlia, bom dia, tudo bem? Estamos oferecendo recuperação só realmente para quem não atingiu o mínimo ali. Estamos sempre trabalhando agora, né, com o mínimo que dá para fazer. Eu estou bem, graças a Deus, e você? Vamos seguindo, sempre. Saudáveis? Então não dá para reclamar de mais nada, certo? Então eu tô falando no meio da fala da recuperação, mas eu acho que da turma de vocês são mínimos os que vão precisar fazer recuperação, os 3 ou 4, mas enfim, vou mandar a atividade. E sobre as atividades assíncronas, pessoal, eu estava olhando ontem, eu não estou devendo nenhum gabarito para vocês, o que é ótimo, porque a última atividade foi uma videoaula. A atividade da semana passada também foi uma videoaula. Você que não assistiu, olha, só 3 me entregaram ainda. Nossa, que vergonha, gente. Se você não foi lá assistir sobre os processos de transmissão de calor, vai lá e assiste, é uma aula bem interessante. Vale a pena você assistir. Eu tive que gravar 2 vezes, porque eu gravei uma vez inteira no feriado com o microfone desligado. Aí, quando eu fui salvar o vídeo, eu percebi que não tinha áudio, a gente gravou de novo. Fazer o quê? Então, vai lá, dá esse valor pro professor, valoriza esse trabalho aí tão difícil que é nessas pandemias. Legal, gente? Então, acho que é isso. Qualquer dúvida, vocês vão me chamando por e-mail e nós vamos seguindo em frente, caminhando, então, na aula de hoje, continuando aquilo que nós vimos na última aula, que foi 5 de outubro. Então, lembra que essa videoaula que eu mandei semana passada, né? Ela vai contabilizar só o horário, a presença de uma aula. Eu até tinha comentado lá de 5 que ia fazer de 2 semanas, mas, cara, não chegou a dar nem 1h30, não é justo eu fazer aquilo, contabilizar 3 horas, né? A aula deu 1 hora e pouco, então não faz sentido eu contabilizar aquilo por 3 horas. Então, a gente vai depois mandando outras atividades aí para vocês. Sim, o que eu ia dizer é o seguinte, que nós vamos continuar a partir do ponto que nós paramos lá na aula do dia 5, porque essa aula das transmissões de calor, que é da atividade para contabilizar a presença, ela é uma atividade, é uma aula, vamos dizer assim, solta, né? Lembra que eu falei para vocês, vou mandar esse vídeo aula, porque ela é uma aula que ela não tem continuidade, ela começa e termina nela mesma, a gente entendeu os processos de transmissão de calor, e ela não vai interferir muito no que a gente está fazendo aqui, né? Então, a gente segue da onde a gente parou, lá no dia 5 de outubro, que eu não sei se vocês lembram, mas a gente está falando do estudo dos gases, a lei dos gases universal, né? A lei geral dos gases, ou dos gases ideal, a equação de Kaplerion, né? A gente estuda os gases com base nessa equação, lembrando, né, estudando a pressão, o volume e a temperatura do gás. Certo, gente? Então, bora lá. Estou apresentando minha tela aqui agora para vocês.
De agora não vou ver mais o chat, qualquer coisa vocês me chamem pelo áudio. Cadê a Rafaela? Tá aí, Rafaela? Rafaela é a... Não sei se ela tá aí. Poxa, Rafa, cadê você? Não está. Então, alguém me ajuda aí, se alguém colocar alguma coisa no chat ou não ver, me chama no áudio aí, alguém. E vamos embora, vamos embora. Então, não, essa aqui é a nossa próxima aula. Nossa aula de hoje seria isso aqui, ó, o estudo dos gases, né? Então, nós falamos da Lei Geral dos Gases. Se vocês não estiverem vendo aí o PowerPoint, vocês dão um grito. Se estiver vendo, se estiver tudo certinho, seguimos. Tá? Então, nós vimos a equação geral dos gases, né? Pressão e volume, vezes volume é igual número de mol vezes R vezes temperatura. O número de mol e temperatura é uma constante, não é? Então, por isso a gente chega à equação que a gente vai usar aqui, que pressão vezes volume dividido por temperatura vai ser sempre uma constante num gás ideal, num gás perfeito. Ou seja, essas três grandezas que definem um estado de um gás, elas se dependem entre si, não é? Então, você nunca consegue alterar a pressão de um gás sem alterar ou o volume ou a temperatura. Ou, alguma vez, você pode alterar os dois. Mexendo na pressão, você pode acabar alterando o volume e a temperatura. Por que não? Com certeza, uma da outra grandeza você vai ter que alterar, para que se mantenha essa constância aqui, então, que é prevista, então, por essa equação, ou a lei geral dos gases ideais, ou equação de Kaplerion. Tá? Então, nós vimos que quando eu altero a pressão, ou o volume de um gás, ou a temperatura, nós chamamos isso de transformação. Né? Chamamos isso de transformação. Vimos alguns tipos de transformação, recapitulando, né? Isotérmica, a temperatura é constante, então P1V1 é igual a P2V2, ou a pressão vezes volume é o mesmo estado em todo momento, né? Para aquela dada massa gasosa. Sendo que pressão e volume são inversamente proporcionais, porque se você aumentou a pressão, você tem que diminuir o volume para compensar. Na isobárica, a pressão é constante, e aí o volume sobre temperatura se mantém constante o tempo todo, e volume e temperatura são diretamente proporcionais. Se você aumentar o numerador, tem que aumentar o denominador para compensar o aumento do numerador, né? E vice-versa, tá certo? Isocórica, que também é chamada de isovolumétrica ou de isométrica, o volume permanece constante, então posso cancelar a equação, se ele é o mesmo dos dois lados, né? E eu fico que pressão e volume são as mesmas, são pressão dividido por temperatura, aliás, dá sempre o mesmo valor. Então, pressão e temperatura são diretamente proporcionais. Se eu aumentar o numerador, tem que aumentar o denominador para compensar, né? E vice-versa. Tá certo? Então, tá aí as três transformações. Aqui a gente vai adicionar uma quarta transformação daqui a pouco, que é a adiabática, que não é de pressão constante, nem de volume constante, nem de temperatura constante. É uma transformação que acontece sem trocar calor. Mas isso é assunto daqui a pouquinho, quando a gente entrar na primeira lei da termodinâmica. Tá bom? Então, vamos fazer o exercício número 1. Tá? Lembrando que o que a gente viu nesta equação? Nós vimos que o mais importante, que você mais tem que prestar atenção, é que temperatura tem que estar em Kelvin. O volume e pressão, eles não precisam necessariamente estarem nas unidades do SI. Por quê? Porque existe uma proporcionalidade, né, entre, por exemplo, metro cúbico e centímetro cúbico, ou milímetro, ou litro. Como assim proporcionalidade? Então, se eu dobrar um volume em litro, eu estou dobrando ele em metro cúbico. Entendeu? A pressão é a mesma coisa, né? Nós até tem um slide falando disso aqui para frente. Cadê aí, cara? A pressão é a mesma coisa. Se eu uso ela em Pascal, em Newton, ou ATM, né? Existe uma proporcionalidade entre elas. Se você dobrar em Pascal, dobrou em Newton, dobrou em ATM. Se você diminuir pela metade em Pascal, diminuiu pela metade em Newton, diminuiu pela metade em ATM. Então, como você tem dos dois lados da equação a pressão, então não vai importar muito qual é a unidade que você vai usar, desde que você use a mesma. Então, isso acontece com a pressão e com o volume. O que não acontece com a temperatura, porque se eu dobro uma temperatura em Celsius, eu não estou dobrando ela em Kelvin. Por exemplo, se passa 10 Celsius, passa para 20 Celsius, dobrou. Agora, 10 Celsius é quantos Kelvin? Soma 273, dá 283. 20 Celsius, soma 273, dá 293. Então, não é nem de perto o dobro.
Então, isso é uma questão que você tem que prestar muita atenção. Ok? Então, tudo isso que eu falei até agora, só revisando tudo que já foi estudado lá na nossa última aula, ou na penúltima aula, não lembro mais. Se você não viu, você vai lá, busca lá no encontro 7, que vai ter a videoaula, a gente discutiu bastante isso. E agora a gente vai, então, direto, sem mais delongas, para o primeiro exercício, ou o primeiro exemplo, mas é o primeiro exercício, dizendo o seguinte: antes de realizar uma viagem de carro em um dia cuja temperatura é, antes de realizar uma viagem sem bater o carro, não é? Em um dia cuja temperatura era de 30 graus, um senhor calibrou pneus utilizando 3 atm de pressão. Quando chegou no destino, depois de 5 horas de viagem, mediu novamente a pressão do pneu, constatou que era 3,4 atm de pressão. Sabendo que a variação do volume dos pneus é desprezível, marca a alternativa que indica a temperatura em que se encontrava os pneus. Bom, então, primeira coisa, ele está dizendo aqui, ó, variação desprezível do volume, tá? Dos pneus. Isso quer dizer que se não tem variação, é porque o volume é constante. Ah, professor, mas ele falou que não teve, ele falou que é desprezível. É desprezível mesmo que eu dizer que não teve a variação, né? Ele quis dizer o seguinte: você pode desconsiderar a variação. Então a gente vai pensar que ocorreu uma transformação aqui, aumentou a pressão, uma transformação isovolumétrica ou isocórica. Então na equação P1V1, P1, P2V2, T2, eu posso cancelar o V porque o V é o mesmo dos dois lados do sinal de igual, né? É constante. Então eu só fico assim: P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2, tá bom? Beleza? Então, gente, é aquela equação que já estava lá escrita aqui, ó, a equação do isocórica, que é o mesmo que isovolumétrica. Entendeu? Eu não vou ficar... o que eu não quero é que você pense assim: nossa, professor, tem 4 equações. Não, é uma mesma equação. Você não precisa decorar, você só precisa entender. Acho, aliás, é o mais importante, né? Você entender o que está acontecendo, não ficar decorando. No isocórico é P1 sobre T1, porque não... Né? Aí você tem que decorar 3 equações, 4 equações. Não, então eu só tenho uma equação, que é o PV, P sobre V, P vezes V sobre T é igual em todo momento. Tá legal? Então, essa equação que eu vou usar aqui. Bom, lembrando que eu tenho, então, a pressão em ATM. Deixa eu melhorar minha posição aqui, que eu não consegui nem me ajeitar na cadeira. Para quieto, computador. Então, olha só. Eu tenho uma pressão no momento inicial, que eu chamo de P1, você pode chamar, tem gente que pode chamar de P0 e P1, né? Você precisa entender que é um primeiro momento e um segundo momento. Era 3 ATMs. Caneta, o que está acontecendo com você, minha amiga? Você não quer escrever? Era 3 ATMs. E num segundo momento, essa pressão passou para 3,4 ATMs. Ok? Né? E o volume se manteve o mesmo e a temperatura era 30 graus e ele quer saber qual é a nova temperatura agora. Então, T1. Gente, está bem ruim aqui hoje, hein? T1 era... Peraí, pessoal, deixa eu fazer uma coisa aqui. Eu vou fechar minha câmera. E aí eu vou deitar o meu computador, tudo bem? Vai ficar melhor para vocês. Vai ficar mais fácil de escrever aqui, tá? Então, olha só. A temperatura 1 era 30 graus Celsius, bem melhor, hein? E ele quer saber qual é a temperatura no momento 2, né? Qual é essa temperatura quando a pressão foi para 3 atms? Então, eu vou usar essa equação, P1, T1 sobre P2, T2. É uma equação bem tranquilinha de usar, né, gente? Só que eu não posso me esquecer, que eu tenho que usar a temperatura em Kelvin. Então, eu vou converter esse T1 para Kelvin. Lembra que temperatura em Kelvin é a temperatura em Celsius mais 273. Beleza? Então, T1 em Kelvin, TK1 é o T1, que é 30. Tem gente que já fez, claro, isso aí de cabeça, né? Mais 273
Então, o TK1, ou a temperatura 1 em Kelvin, é 303 Kelvin, tá? Muito bem, então agora a gente pode colocar tudo isso dentro da equação, tá? Então, lembrando que pressão e volume pressão e temperatura nesse caso são diretamente proporcionais. Então, você pode pensar, a pressão aí aumentou 40%, né? Não, aumentou, foi de 3, não foi 40%, foi de 3 para 0,4, e a pressão, a temperatura vai aumentar a mesma proporção, ok? Ó, substituindo na equação, então, P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. P1 é 3, T1 é 303, igual P2 é 3,4 dividido por T2, que é a minha incógnita, tá? Professor, como é que resolve agora? Você pode multiplicar cruzado, tá? Ficaria assim. T2, eita, professor, T2 vezes 3 igual 3,4 vezes 3,4 vezes 303. Certo? E aí, se você quiser já isolar o T2, você pode passar o 3 dividindo. Então, fica 3,4 vezes 303 dividido por 3. Tá? Professor, posso multiplicar o 3,4 por 303 antes? Pode, claro, né? Pode sem problema. E depois você passa o 3 dividindo, tá? Fazendo essa conta aí de cabeça. Espera aí, deixa eu fazer aqui de cabeça. Espera aí que eu tenho que desbloquear meu celular para fazer de cabeça essa conta, tá? 3,4 vezes 303 dividido por 3 tem que dar um número maior que 303, né? Porque a pressão aumentou, a temperatura tem que aumentar também. Então, antes de colocar o resultado, ó, você pode vir aqui é uma questão de múltipla escolha, né? Ah, mas a resposta está em Celsius, então vou achar ela em Kelvin, depois vou converter para Celsius. Tá legal? Vou converter para Celsius. Então vamos lá. Fazendo essa divisão aí dá 13, fazendo a multiplicação e a divisão, o resultado dessa conta aí dá 343,4 Kelvin, ok? Beleza? Tá? Vocês perceberam que eu estou meio enrolado, né, aqui, né, cara? Me desestabilizou esses acontecimentos aí. Mas vamos lá. Então, claro, aí você vai olhar para a resposta e vai dizer, professor, não tem alternativa correta. Claro, as alternativas estão em Celsius. Então, agora você vai converter o resultado para Celsius, tá? Converter para Celsius. Professor, mas se ele queria em Celsius, não dava para usar direto em Celsius na equação? Já falei que não dava, né, amor? Então, ó, temperatura em Celsius é a temperatura em Kelvin menos 273, tá? Foi a primeira coisa que nós estudamos nesse ano letivo, né? Primeira continha que nós fizemos foi isso aí. Então, quanto é em Celsius do 343, qual que era? 1,4 menos 273. Essa aí dá para fazer de cabeça, hein? Dá 70,04, tá? Estou chamando de novo a atenção para uma coisa. Percebam que a temperatura em Celsius mais que dobrou. Ela foi de 30 para 70,4. Olha a letra A de amor. Tá? Era 30 e foi para 70. Ela mais que dobrou, porque o dobro de 30 é 60, né? Caso tenha algum corintiano aí. Aliás, né? Perdeu ontem o Corinthians, coitado. Não tenha percebido, o dobro de 30 é 60. A temperatura mais que dobrou em Celsius, sendo que a pressão só aumentou de 3 para 3,4. Então, como que o senhor pode ter audácia, professor, de dizer que pressão e temperatura são diretamente proporcionais numa transformação isovolumétrica, como é o caso? Elas são diretamente proporcionais.
Só que a pressão e a temperatura em Kelvin aumentaram a mesma proporção, que foi em torno de 11 e pouco por cento. Tá bom? Então, nunca se esqueça disso. You need to use the temperature in Kelvin, ok? Ok, você precisa usar sempre a temperatura em Kelvin. Beleza? Tirando isso, gente, não é difícil de se usar esta equação aí. Quer ver como, né? Mais uma prova disso é o exercício número 2. Ele diz o seguinte: uma empresa pretende utilizar balões para realizar uma operação de publicidade em uma praia. Os balões foram preenchidos com uma pressão de 760 milímetros de mercúrio. Isso é uma outra unidade de medida de pressão, né? A uma temperatura de 32 graus. Ao chegar na praia, a temperatura estava em 42 graus Celsius. Mas a pressão era de 760 milímetros de mercúrio, ou seja, a pressão era a mesma. Não sei se você percebeu, ó. A pressão, quando encheram o volume, era 760 milímetros de mercúrio, quando encheram o balão. Quando chegou na praia, a pressão era a mesma, tá certo? Só variou a temperatura, só entre aspas, né? Porque, consequentemente, variou o volume também. Tá bom? Quantas vezes o volume do balão foi alterado? Opa, então perceba que ele não deu o volume 1. Estou me adiantando que vocês estão vendo que eu fiquei meio afobado, né? Vamos lá. Então vamos com calma, vamos pensando quem que a gente tem de informação, quem que a gente não tem. Quando você se deparar com esse tipo de exercício, fica aqui a dica do Isa. E o efeito está ligado de voz aqui, vocês me avisam, hein? Ficou melhor agora a voz? Menos distante, assim? E terceiro ano. Vamos lá? Então é o seguinte, ó. Quando você se deparar com esse tipo de exercício, a primeira coisa que você tem que buscar é identificar se é uma daquelas 3 transformações especiais. Se ela é isobárica, se ela é isovolumétrica ou se ela é isocórica. Isocórica e isovolumétrica é a mesma coisa, né? Se ela é isotérmica, isobárica ou isovolumétrica, certo? No primeiro, nós nos deparamos com uma transformação isovolumétrica. Aqui, nós vamos se deparar com uma transformação especial, embora ele não tenha falado nada, sim. Por quê? Porque a pressão no início era igual à pressão no fim. A pressão no primeiro momento e a pressão no momento que eu quero estudar era a mesma. Então, a pressão era constante. Então, eu estou falando de uma isobárica. Vou escrever aqui, ó, para você acostumar com o nome isobárica. Tá? Na transformação isobárica, P1, V1 sobre T1 é igual a P2, V2 sobre T2. Só que como P é constante, é a mesma dos dois lados não de igual, eu só fico com V1 sobre T1. E o volume e temperatura são diretamente proporcionais. Volume com a temperatura em Kelvin. Ok? Bom, então aqui é a minha primeira análise que eu fiz do exercício. Agora vamos ver o que eu tenho de informação. Eu tenho informação da pressão, mas eu não vou usar a informação da pressão, tá? Eu tenho informação da temperatura no início, 32, e no segundo momento. Então, a temperatura 1 era 32 graus e a temperatura 2 era 42 graus. Quantas vezes o volume aumentou? Então, perceba, meu amor, que ele não perguntou o valor do volume no final. Ele não deu o valor do volume no início, como talvez você possa ter pensado, e pediu o volume do valor do final. Não, ele não fez isso. Ele só pediu quantas vezes aumentou. E talvez quando tu for jogar isso na equação, né, bom, primeiro nós vamos converter isso para Kelvin, né, mas depois de converter para Kelvin, você vai jogar isso na equação, V1, T1, V2, T2. E você fala assim, professor, eu não tenho nem V1 e nem V2, então eu tenho duas incógnitas. Oh, meu Deus, não posso resolver. Calma, bebê. Porque o que ele quer não é o valor do volume. O que ele quer é quantas vezes o volume 2 é maior que o volume 1. Então, para isso, você não precisa achar necessariamente quem é o volume 1, nem quem é o volume 2.
Você precisa achar quanto dá volume 1 dividido por volume 2. Entendeu? Então, esse é o pulo do gato matemático aqui. Tá? Você não sabe quem é V1, não sabe quem é V2, mas ele não quer nem V1 nem V2, ele quer V1 dividido por V2, porque é assim que você descobre quantas vezes um é maior que o outro. Então, tu pode simplesmente fazer uma multiplicação cruzada aqui, e você vai perceber que T2 sobre T1 é o mesmo que V2 dividido por V1. Então, eu não sei quem é V2, eu não sei quem é V1, mas eu posso descobrir quem é um dividido por outro, porque um dividido por outro é o mesmo que a temperatura 2 dividido pela temperatura 1. Tá certo? Ou não tá certo? Se não tiver, vocês me avisem, tá? Bom, vamos converter as temperaturas, antes de mais nada, para Kelvin, tudo bem? Então, a temperatura 1 e a temperatura 2. Vamos convertê-las para Kelvin. Então, vamos lá. A temperatura 1 em Kelvin é a temperatura 1 em Celsius mais 273. Moleza de fazer, né? 30 e... Tô trocando todas as bolas hoje, hein? Dá, ó, 305 Kelvin. Essa é a temperatura 1. Beleza? Temperatura 2, TK2. É a temperatura 2 em Celsius mais 273, que é 42 mais 273. Ih, apareceu um laser aqui agora. 300 e... Oh, o computador me ajuda. 315 Kelvin. Certo? Então, são essas as temperaturas que vão para a equação. Tudo bem? Então, lembra que... Oxe. Legenda? Não, moço, não quero legenda, não. Ai, ai, ai. Vamos lá. Voltando aqui. Então, lembre-se que nós tínhamos V1 sobre T1 igual V2 sobre T2. Multiplicamos cruzado e encontramos que T2 sobre T1 é igual V2 sobre V1. Legal? E é isso aqui que eu quero. Quantas vezes o V2 é maior que o V1. Então, vou substituir aqui o V2 e o T1, aliás, o T2 e o T1 em Kelvin, ok? Então, é 315 dividido por 305. Isso é o mesmo que V2 por V1, tá? Então, fazendo a conta aqui de cabeça, 315 dividido por 305 vai dar 1, alguma coisinha, né? São valores bem próximos. 1,033 aproximadamente. 1,033 aproximadamente. Isso é o quanto o volume 2 é maior que o volume 1. Né? Se você pensar em porcentagem, ó, se isso aqui desse 1, eles seriam iguais, mas deu 1,033, então ele é cerca de 3,3% maior que o volume 2, tá bom? Então é assim que você responde essa questão. Isso aparece muito na física, né? Essas questões, principalmente questões de vestibulares, né? Ele fala assim, em vez de pedir um valor, ele fala quanto que uma coisa é maior que a outra, né? E aí o aluno se desespera porque ele pensa que ele está com duas incógnitas, né? Mas não é o caso. Tá bom? Gente, dúvidas vocês vão me falando. Se eu estiver indo muito rápido também, eu dei uma afobada aqui, mas eu acho que é isso, tá bom? Claro. Ok, ok, ok. Certo, gente. Então nós vamos prosseguir, vamos seguir agora
pensando, né? Eu comentei com vocês por que a gente faz o estudo do gás, por que ele é tão importante, né? Porque o gás ele vai ter a capacidade, ele vai ter uma alta capacidade de doar ou de ceder energia para um sistema, tá? De doar ou ceder energia para um sistema. Ou ele vai ter a grande capacidade em converter uma energia mecânica em energia térmica. Tá? E isso vai ser extremamente importante. Extremamente importante. Então tá aí um subtítulo, né? Como um gás pode receber ou ceder energia. Um gás pode trocar energia tanto na forma de calor como na forma de trabalho. Calor é energia térmica em trânsito, que passa espontaneamente de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Agora, o trabalho está associado à energia mecânica. Então, por isso que o gás é tão importante. Porque energia mecânica é a energia do trabalho, é a energia do movimento, é a energia útil. É a energia que a gente usa o tempo todo para mover as coisas, para fazer o mundo girar. Tá certo? O tema de troca de calor foi estudado em unidades anteriores e foi visto que quando um corpo ganha energia térmica, esse calor pode ser classificado como positivo ou, se ele perder o calor, vai ser negativo. Note que às vezes fala-se em ganhar ou perder energia ao invés de falar em ganhar ou receber, né, ou ceder, né? Então, esse ceder é o sinônimo de perder energia, né? Então, perder quer dizer que eu estou doando energia. Na verdade, a energia é sempre transformada, né? Você não ganha nem está produzindo energia ali, né? Contudo, quando se compreende o contexto em que são explicados o termo ganhar e perder, não necessariamente se trata de um erro, né? Por isso essas variações foram empregadas no material, isso é encontrado em questões vestibulares, né? Então a gente fala do gás, sim, ganhar ou perder, né? Sinônimo ali de receber ou ceder energia, tá? Bom, agora vamos tentar imaginar. É uma ideia que é muito simples e muito brilhante, tá? A forma de um gás, então, doar energia mecânica para um sistema. Quando o gás estiver encerrado em um recipiente fechado, uma das suas paredes for um êmbolo, ou seja, ele tiver uma parede móvel, sabe o que é um êmbolo, né? Aquele da seringa lá. Uma das suas paredes for móvel, é possível que ele se desloque. Neste caso, pode haver trabalho, consequentemente transferência de energia, fazendo que um gás receba ou ceda energia. São duas as situações. Primeiro, quando um gás se expande. Então, imagine que você tem aqui uma massa gasosa na situação A1 aqui. Ó. Vai, filho. Na situação A1 aqui. E por alguma razão esse gás vai se expandir. Qual pode ser uma possível razão para ele se expandir? Ele receba calor. Isso pode ser uma razão. Ou ele pode se expandir porque alguém mexeu na temperatura dele, ou porque alguém mexeu na pressão dele. Expansão é alterar o volume, né? Então houve uma variação do volume aqui. Como que eu posso variar o volume? Até 2 semanas atrás, a gente entendia que variar o volume dependia apenas de trocar calor. Mas por se tratar de um gás, nós vimos que acabamos de fazer o exercício, nós podemos variar o volume variando a temperatura. Fizemos no exercício 2, ou como fizemos no exercício 1, eu posso variar o volume variando a pressão. Tá certo? Agora, voltando a essa questão, então, se uma dessas paredes for móvel e o gás, ao variar o seu volume, ele vai ter movido essa parede. Percebeu a minha ênfase no movido? Quando eu movo alguma coisa, eu estou realizando trabalho. Tá? Então, quando um gás se expande, ele está realizando trabalho.
segundo ano de física, né? Eu não sei se essa era a letra que o professor Léo usava para vocês para representar o trabalho, ou se era um T maiúsculo. Vocês podem me dar uma dica aí no chat de qual que é melhor. Esse aqui eu estou usando é o tal maiúsculo, que é uma das letras usadas. Então, gente, se liga, quando eu então estou realizando o trabalho, eu estou doando energia mecânica. É por isso que o gás é tão incrível, é por isso que ele é tão útil. É por isso que a gente está falando dele aqui. Certo? Então, imagine que você fez esse gás se expandir doando calor para ele, que é uma possibilidade. Então, o que você acabou de fazer aqui foi algo brilhante, porque tu converteu energia térmica em energia mecânica, energia de movimento, energia que gira, energia que transporta, energia que gera energia elétrica, por exemplo. É energia mecânica. Então, esta simples ideia aqui, ela é altamente brilhante e altamente útil. Por quê? Porque até então, um pouquinho antes lá da Revolução Industrial, e foi esta ideia aqui que mudou o mundo para sempre, porque foi ela que impulsionou a Revolução Industrial, o calor só servia para uma coisa, para esquentar. E agora eu consigo perceber então que se um gás pode realizar uma expansão ao receber calor, ele pode realizar trabalho. Trabalho é energia mecânica, energia útil, energia do movimento. Tá certo? Opa, perdão. Então, a gente sabe então que se o gás realizar uma expansão, ele está realizando trabalho. Para ele se expandir, ele tem que estar realizando trabalho, tem que estar movendo alguém. Tá? Ou ele está aqui em um recipiente que das paredes é móvel, um êmbolo, ou ele está empurrando alguém. De alguma forma. Tá certo? Bom, o gás então pode realizar trabalho, e quando ele realiza trabalho, ele está doando energia mecânica para alguém. Tá? Ou o gás também pode receber trabalho. Quando que ele vai receber trabalho? Quando ele for comprimido. Então, eu tenho uma situação aqui, uma situação 1 aqui, e daqui para cá eu faço uma compressão no gás. Então, eu tenho um ΔV negativo. Eu diminuí o volume. Se eu diminuir o volume, alguém realizou o trabalho. Um ser externo realizou o trabalho. Então, o gás propriamente dito, o gás aqui recebeu trabalho. Então, ele recebeu uma certa quantidade de energia, vamos dizer assim, do meio, né? Porque a gente não sabe quem fez o trabalho, então a gente fala que foi o meio externo ali, alguém. Pode ter sido esse trabalho, ele pode ter recebido por causa da diferença de pressão, por causa da diferença de alguma coisa, ou de algum agente externo que fez força, né? Vocês lembram lá no segundo ano que trabalho é força vezes deslocamento. Né? Então alguém fez uma força e deslocou o êmbolo, realizou o trabalho. Então, neste caso aqui, o gás ele está recebendo uma certa quantidade de energia mecânica, que vai ser convertida aqui para uma energia térmica, porque essa energia mecânica vai gerar um aquecimento desse cara. Então, é o inverso da situação anterior, né? Aqui ele ganhou calor e ele gerou uma expansão e ele realiza trabalho. Tá? E aqui não. Alguém fez trabalho sobre ele. Então aqui ele converteu a energia mecânica em térmica. Né? Foi o vice-versa. Né? Então o gás ele é muito útil por causa disso. Né? Tá certo? Bom, 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 bom.
posso calcular quanto este trabalho alterou a energia térmica que o gás tem armazenado? Eu posso sim calcular se a transformação for isobárica. Se eu tiver na transformação com pressão constante. Vocês já vão entender por quê. Tá? Bom, aqui está a descrição de como que eu faria isso. Vocês estudaram lá no segundo ano, como eu disse, né, ó, que o trabalho, então, ali, ó, aquela letra grega, tal maiúsculo, é força vezes deslocamento, né? Que aqui o livro, ou esse material do positivo, tem a referência lá no último slide, ele apresenta como ΔS, né? Que não sei se foi assim que o professor passou para vocês no ano passado, mas é força vezes deslocamento, vezes D ou vezes ΔS. Então, agora, você imagina que a força é uma pressão sobre uma área. Aliás, perdão. Pressão é força aí aplicada sobre uma área. Se pressão é força aplicada sobre a área, eu posso dizer que uma força pode ser uma pressão versus uma área. Aí eu passei o A multiplicando. Tá aqui. Foi o que o cara fez. Certo? Beleza. Por que eu tô falando isso? Porque eu tô pensando nessa situação aqui, ó. Alguém fez uma força comprimindo esse gás. Se ele fez uma força sobre uma dada superfície. Então ele fez uma pressão. Tá? Se pressão é força pela área, força é pressão vezes a área. Então eu posso trocar aqui na equação do trabalho, ó. Em vez de usar força vezes deslocamento, eu posso usar pressão, área vezes deslocamento. Por quê? Porque isso aqui, a área vezes o deslocamento, vai ser igual à variação que você gerou no volume. Porque pensa comigo aqui, ó. Ó. Pensa comigo aqui. O deslocamento é a diferença de altura, certo? Ó. É a diferença de altura. Tá? Se eu multiplico esta altura aqui pela área aqui do cilindro, vamos dizer assim, eu estou calculando este volume aqui. Área vezes altura é volume. Área, perdão, volume é a área vezes altura. Entendeu? Então, se eu estou multiplicando a altura, que é o movimento, a altura é o movimento, é o deslocamento, pela área, eu estou calculando a variação que você gerou no volume. Seja você aumentou o volume, você realizou um deslocamento no sentido da força, tá? Ou você diminuiu o volume, ou seja uma expansão, seja na compressão. Então aí eu posso trocar então A vezes ΔS por variação do volume. E aí eu chego à equação que trabalho é pressão versus volume. Certo? Agora, eu disse antes de começar isso aqui que é a equação, eu posso usar essa equação numa transformação isobárica de pressão constante. Por que tem que ser de pressão constante? Porque se o P for uma variável, ele está variando ao longo da expansão ou da compressão, eu não tenho o valor do P para colocar aqui. Eu teria que fazer os milhares de P que ele passou durante toda a expansão e multiplicando e somando. Então, eu só posso aplicar esta equação, trabalho realizado é pressão vezes variação do volume, se eu tiver numa transformação onde a pressão é constante. Aí eu tenho o valor da pressão, multiplico pela variação que eu gerei no volume do gás. Então, eu tenho o trabalho realizado. Tá? A pressão aqui. Agora eu vou ter que trabalhar com as unidades no SI, que pode ser o Pascal. Aliás,
é o Pascal, né? Mas o Pascal, você precisa lembrar que um Pascal é 1 Newton por metro, tá? As duas unidades são equivalentes. Na verdade, pressão é força sobre área, né? Então, Newton por metro. E a gente deu o nome de Newton por metro de Pascal para homenagear um grande cientista Pascal, tá? Tá bom? E claro, aí você vai usar o metro cúbico para o volume, que é a unidade no SI. Não pode usar litro aqui, tá bom? Tem que usar em metro cúbico. Então tem aqui essa tabela de conversão das unidades que nós falamos, né? Vimos lá na última aula. 1 cm³ é 1 ml ou 10⁻⁶ metros cúbicos. 1 dm³ é 1 litro ou 10⁻³ metros cúbicos. Tá legal? Então, vocês lembram qual é a unidade de medida do trabalho? Está aí na tela também, né? Qual a unidade de medida do trabalho? É o joules. Porque trabalho é uma quantidade de energia. Isso, garotada. Então, esse trabalho que você faz sobre um gás, ou que o gás faz, é uma quantidade de energia mecânica, ou que o gás está recebendo do sistema, do meio externo, ou que o gás está entregando para o meio externo. Tá certo? Então, esse aqui é o grande, cara, é a grande ideia que mudou o mundo para sempre, mudou as máquinas, mudou os motores, mudou tudo. Eu posso fornecer o calor para um gás e ele me entrega energia mecânica, energia do movimento. É isso que acontece no pistão do carro, né? Dos trens a vapores, enfim. É isso aí. Tá legal? Bom, então, aqui está a unidade de medida. Bom, o slide com as unidades de medida. Bom, e quando a transformação não for de pressão constante, quando a pressão estiver variando ao longo da expansão ou da compressão gasosa, aí eu posso calcular o trabalho pela área abaixo da curva. Tá? Calcular, se eu puder calcular essa área aqui. Aqui eu não posso, a menos por um cálculo matemático avançado que nós chamamos de integral, né? Que determinaria essa área aqui, porque ele iria integrar, seria dividir isso aqui em infinitas partes e somar todas as partezinhas, né? A gente não consegue fazer. Mas não consegue fazer nessa situação, porque a variação da pressão não é constante. Porque se ela tivesse uma variação constante, ó, pressão por volume, eu teria um gráfico que poderia ser assim, um trapézio. Ó. O volume é no ponto A, ou no ponto 1, e o volume no ponto B. Aqui, a gente poderia calcular a área abaixo dessa curva? Sim, professor, disse o Murilo que está tranquilo. Sabemos calcular essa área aqui, ó? Claro que sabemos, é um trapézio. Professor, eu não sei calcular a área do trapézio. Tá bom, então você calcula a área de um triângulo e soma com a área de um retângulo, que nada mais é do que a área do trapézio, tá? Então isso aqui pode aparecer pra gente. Isso aqui, não, porque a gente teria que usar um cálculo matemático que a gente aprende lá no ensino superior, né? Os futuros engenheiros que estão aí na turma me ouvindo agora usarão muito o cálculo diferencial integral. Tá legal? Então, olha só para o exemplo 3 que nós temos aqui. Obviamente, vamos começar com uma transformação à pressão constante. Um gás sofre uma transformação isobárica sob a pressão de 1000 newtons por metro quadrado. Então, sob esta pressão e a transformação. Isso quer dizer que durante a transformação o gás estava submetido a essa pressão e não uma outra. Então, é uma pressão constante. Determine o trabalho realizado sobre o gás quando o volume passa de 8.000 centímetros cúbicos para 3.000 centímetros cúbicos. Então, é um trabalho realizado sobre o gás.
Como que o senhor sabe que é um trabalho realizado? Bom, está escrito, né? Mas por que é um trabalho realizado? Porque é um trabalho que comprimiu o gás. O volume era 8.000 centímetros cúbicos e passou para 3.000 centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos é o mesmo que ml, então 8.000 centímetros cúbicos seria 8.000 litros, 8 litros, perdão, que seria 8.000 ml, e 3.000 centímetros cúbicos, 3.000 ml ou 3 litros. Tá? Bom, professor. Se é a pressão constante, eu calculo com aquela equação que o senhor trouxe ali para nós. Trabalho é pressão vezes variação do volume. A pressão I have, eu tenho, é 1.000 newtons por meter at the square, 1.000 newtons por metro quadrado. E a variação no volume? Olha, galera, vocês já estão no terceiro ano, vocês já estão ligados o que é variação, né? Preciso falar? Não, também não preciso dar zoom. Volta. Volta. E não era para voltar tanto, né? O que é variação? Vocês já estão ligados, né, gente? Variação é o valor final menos o valor inicial. Delta V. É assim que sempre eu determino variação na física. E é assim que eu sempre vou determinar variação em qualquer coisa. Valor final menos valor inicial. Bom, nós temos esses valores. O valor final é 3.000. E o valor inicial era 8.000. Então você vai perceber que houve uma redução e que esse cara aqui vai dar negativo. E que como a pressão é positiva, aliás, a pressão sempre é positiva, o trabalho vai dar negativo. Certo? Existe trabalho negativo? Existe. É quando a força e o deslocamento têm direções diferentes, né? Tá certo? Vamos lá. Bom, então antes de jogar na equação, nós vamos ter que converter esses carinhas aqui para... Ô, Senhor Jesus. Nós vamos ter que converter... Ui, ai, ai. Nós vamos ter que converter esses carinhas para as unidades nesse que é metro cúbico, tá? Então, aqui nesse slide, ó, 1 centímetro cúbico é 10 na menos 6 metros cúbicos, tá? Então, vai ficar assim, ó. O V final é 3.000 vezes 10 na menos 6 metros cúbicos, tá? Ó, troquei esse cara por 10 na menos 6 metros cúbicos. Aí, claro, eu posso tirar esses 3 zeros, somando 3 aqui no numerador. Então, o volume final fica 3 vezes 10 na menos 3 metros cúbicos. Você pode fazer isso aqui ou pode fazer isso lá na conta também. Tanto faz, tá? O volume inicial era 8.000 centímetros cúbicos. Então, vai ficar 8.000 vezes 10 na menos 6 metros cúbicos. Eu posso tirar 3 zeros aqui, somando 3 no numerador. O volume vai ficar 8 vezes 10 na menos 3 metros cúbicos. Tá legal? Então agora sim eu posso colocar todo mundo na equação do trabalho referente a uma transformação isobárica. A equação é essa aqui. Trabalho é pressão versus variação do volume. A pressão era 1.000. A variação do volume é 3 vezes 10 a menos 3, menos 8 vezes 10 a menos 3. Tá? Você pode colocar o 10 a menos 3 em evidência. 10 a menos 3. E fazer a subtração de 8, aliás, 3 menos 8, que dá menos 5. Tá ok? Então agora você vai multiplicar esses caras aí. Blá, blá. Você pode cortar 1.000 com 10 a menos 3. 10 a menos 3 é dividir por 1.000, né, cara? Pode cortar, isso dá 1, isso dá... O resultado dá 5. Qualquer jeito que tu for fazer o resultado dá 5. Se você multiplicar aqui, ó, fica menos 5.000.
que multiplica 10 dá menos 3. Você pode cortar esses 3 zeros somando os 3 no expoente. Fica 5. Essa é uma forma de fazer. Outro poderia ter cortado aqui 1000 multiplicando com 10 a menos 3 multiplicando, cancela, porque 10 a menos 3 é dividir por 1000. Então, multiplicar por 1000, dividir por 1000, cancela. Menos 5 joules é o trabalho realizado. Sobre o gás. Então, quando eu tenho um trabalho negativo, é um trabalho que é realizado sobre o gás. O gás é comprimido. Comprimido. Tá? Por quê? Porque quando o gás é comprimido, ΔV vai dar negativo. Porque o que é compressão? É diminuir o volume do gás. Se o ΔV der negativo, o trabalho vai dar negativo, porque a pressão não pode ser negativa. A pressão, a menor pressão que existe é zero. Entenderam? Tá legal? Então é isso. Aqui tem uma questão, esse exercício tem umas questões aí meio obscuras aí, que meio obscuras, meio chatinhas de fazer, que é essas conversões das unidades, tá? Tem que estar no SI aqui a variação do volume para que o trabalho dê em joule. Tá? E a pressão tem que estar no SI, que seja Pascal ou Newton por metro quadrado, que é a mesma coisa. Agora vamos olhar o exercício número 4. Oh, sim. O exercício número 4, então, ele vai ser muito importante para nós, vocês terem anotado isso, é por isso que eu até tenho a tabelinha dele bonitinha aqui no próximo slide, porque é o seguinte, é os sinais que nós vamos usar para as grandezas calor e trabalho, tá? Nós acabamos de fazer o exercício e nós percebemos o seguinte, quando um gás receber trabalho, o seu volume será reduzido, porque alguém está comprimindo ele, o ΔV vai dar negativo, então por isso o trabalho vai ser negativo. Quando o gás estiver realizando um trabalho, tudo que eu falei vai ser o contrário, né? Ele vai se expandir, o volume final vai ser maior que o inicial, então ΔV dá positivo e o trabalho dá positivo. Certo? Então, com base nisso, nós vamos preencher essa tabelinha que é bem importante aqui, ó. Essa tabela deve ser preenchida com os sinais ou sinais ou palavras que atendam a solicitação que se encontra na primeira linha. Então, somente recebe calor, representação da grandeza por meio de uma letra. Então, quando o gás recebe calor, então nós vamos colocar aqui o calor é positivo. Certo? Ele somente recebe calor. O gás recebe ou cede energia? Se ele só recebe calor, ele não está realizando trabalho e nem está doando calor, então ele cede energia. Opa, perdão, vacilei. Ele recebe energia. A energia interna do gás aumenta ou diminui? Professor, o que é energia interna? Desculpa aí, gente. Esqueci de trazer até a minha água hoje. Professor, o que a energia interna do gás tem a ver com isso? Ô, meu amor. Se tu não percebeu isso, tu tá meio desconectado do que a gente está estudando, né? Energia térmica, energia interna, temperatura. Tem tudo a ver. Quando você doar calor para um gás, olha para esse slide aqui. Ó. Quando você doar calor para um gás, calor positivo, você doou calor, tu tá mexendo com a energia que esse gás tem armazenada. Se esse gás ganha calor e realiza trabalho, quer dizer que ele vai estar devolvendo parte da energia que ele ganhou aqui. Tá? Ou ele pode estar devolvendo toda a energia que ele ganhou. Por exemplo, ele ganhou 1000 joules de calor e realizou um trabalho de 1000 joules. Então, quanto ele ficou para ele?
Energia interna é isso. Quanto de energia ficou armazenada aqui? Potencialmente e cineticamente nas partículas do gás. Então agora volta para aquela tabela e pensa na situação da primeira linha. O que aconteceu na primeira linha? O gás somente recebe calor, então ele não realiza trabalho. Então ele não devolve essa energia para o sistema ou para ninguém. Então é óbvio que a energia interna dele aumenta. Por quê? Porque ele só ganhou. Ele só recebeu. Ele não doou nem calor, porque ele está recebendo calor, e ele não realizou o trabalho, porque realizar o trabalho é uma forma de devolver a energia que nós ganhamos, né? Esse é o mundo capitalista, né? É o mundo que a gente existe, né? Realizar trabalho, quem aí trabalha? Realizar trabalho é uma forma de devolver a energia que a gente recebe. Certo? Trabalhar, realizar trabalho é consumir energia, né? Quem trabalha sabe disso. Termina o trabalho, chega em casa cansado, desenergizado. Ah, meu Deus do céu. É muito mais que uma aula de física, é uma aula de sociologia. Hello, Black. Tamo junto aí, irmão. Olha aí. Então, a variação da energia interna do gás é positiva ou negativa? É positiva, claro. Porque ele só ganhou energia na forma de calor. A temperatura do gás, com certeza, aumentou. Mas como é que você sabe, professor? Porque ele só ganhou energia. A energia interna dele só aumentou. Delta U. Quem é delta U? Variação da energia interna. U é a energia interna. Nada mais é do que energia armazenada, energia térmica, cinética e potencial das partículas. Tá legal? Ah, professor, não lembro mais disso, não. Temos que revisitar as primeiras aulas lá, cara. Você acha que. Cara, a gente tá num caminho, mana. Jovens e jovas. Desde a primeira aula sobre temperatura, a gente está num caminho para chegar nas leis da termodinâmica. E a gente está a um passo do paraíso. Vamos a um passo de chegar lá. O que é energia interna? É energia armazenada. Então, se ele só ganhou calor, ele não realiza trabalho, então ele não devolve essa energia para ninguém, ele só acumulou. O gás recebe energia, a energia interna aumenta, claro, então ΔU é positivo, e a temperatura dele, consequentemente, aumenta. Consequentemente, aumenta. Claro, ele ganhou calor e não expandiu. Para onde foi a energia que ele ganhou, então, irmão? Pô, foi para as partículas. A energia das partículas cinéticas e potenciais aumentaram. Então a temperatura aumentou. Sacou? É isso aí. Esse exercício é fundamental para ti. A gente está fazendo a transição a cama para a gente dar o próximo passo, que é entrar na primeira lei da termodinâmica. Linha 2. Qual é a situação? Situação 2. O gás somente perde calor. Então ele não fez trabalho, ele não ganhou trabalho, ele não ganhou calor, ele só perdeu calor. Então nós vamos dizer que o que é negativo. Perdeu ou cedeu calor, né? Perder é doar calor para alguém. Então o gás recebe. O gás recebe ou perde energia? Ele cede energia, ou perde, né? Ele cede. Então a energia interna dele aumenta ou diminui? Diminui, claro. E o ΔU é negativo, claro. Que a energia interna diminuiu. Bom, se ele doou calor para alguém e ele não ganhou nada de ninguém, ele não ganhou, ele somente perdeu o calor. Da onde ele tirou o calor que ele doou, irmão? Do nada? Ele criou calor para doar? Ele criou energia? Não. Esse calor que ele cedeu saiu da onde? Da energia interna dele. Oxi. Não é? Saiu dali.
Por isso, na última coluna, eu posso escrever que a temperatura diminuiu. Claro. A energia cinética potencial das partículas diminuiu, porque ele doou calor, mas ele não ganhou nada de ninguém. Então ele esfriou, com certeza. A energia interna dele diminui. Tô eu aqui olhando para a câmera, fazendo caras e bocas com a câmera fechada. Mas é isso. Entendeu? Tá compreendendo? Tá conseguindo? Linha 3, terceira situação. Somente realiza trabalho. Então ele não ganha calor de ninguém. Ele só realizou trabalho. Então, se ele realiza trabalho, o trabalho é positivo. Por quê? Ah, isso aqui é uma pegadinha. Isso aqui as crianças e crianças, os jovens e jovas confundem. Por que o trabalho é positivo? Então tem que voltar para cá. Ó. Porque se ele realizou o trabalho, ele expandiu, então o volume final é maior que o inicial, então o ΔV vai dar positivo. Sacou? Tá? Por que o trabalho é positivo? Porque se ele realiza trabalho, o ΔV é positivo. Ele tem que se expandir para realizar trabalho. Então, ΔV é positivo. Como pressão é sempre positiva, um trabalho dá positivo. Agora, por que o senhor falou, professor, que as pessoas confundem? Porque é o seguinte, quando um gás realiza trabalho, sem ganhar calor de ninguém, ó, somente realizar trabalho, o que ele está fazendo? Ele está recebendo ou ele está doando energia? Ele está cedendo energia. Claro. Ele está realizando trabalho, ele está transferindo a energia para alguém. Mas como pode, professor, um gás? Como pode, professor, um gás realizar trabalho sem ter ganho energia? Pois é. Como que pode? A energia interna dele diminui. Diminui. Ou seja, o ΔU é negativo. A variação da energia interna é negativa, a energia interna diminui. É assim que ele realiza o trabalho. Sem ganhar energia de ninguém. Consumindo a sua própria energia. Tá certo? Quando ele realiza trabalho, ele está transferindo energia pro agente externo, quem está ao seu redor. Se ele não ganhou de ninguém essa energia, é porque a sua temperatura vai diminuir, sua energia interna vai diminuir. E na linha aqui anterior eu escrevi temperatura, né? Era para escrever se aumentou ou diminuiu. Então, diminuiu a temperatura e aqui também a temperatura diminuiu. Cara, isso funciona como uma lei de conservação de energia. É o nosso corpo. Tu vai fazer um exercício físico para emagrecer. Se tu realizar uma caminhada sem ingerir energia, ou seja, sem se alimentar, você emagreceu. Por quê? Porque para se mover você tem que consumir energia. Você vai consumir energia da onde? Energia acumulada no seu corpo que tinha guardada. E seria a sua energia interna, que é guardada normalmente na forma de gordura, né? Esse é o problema. Agora, se tu só come, que é a letra A, só come, é a primeira linha, aliás, só come e não realiza trabalho, sua energia interna aumenta, seu estoque de energia vai aumentar, seu estoque de gordura, sua quantidade de gordura vai aumentar. Certo? E a última linha, se o gás somente recebe trabalho, se o gás está recebendo trabalho, receber trabalho, o trabalho é negativo, nós vimos isso no exercício 3, por causa que se ele recebe trabalho, então ele é comprimido, então o ΔU é negativo, como a pressão é sempre positiva, o trabalho vai dar negativo. E aí o que está acontecendo? A energia interna desse gás aumenta. Olha que bizarro. Por que as pessoas confundem? Porque o trabalho negativo no gás significa que ele está recebendo. E que a sua energia interna aumenta. E que a variação do ΔU é positiva.
e que a sua temperatura aumenta. Ué, professor, mas o trabalho é negativo? Sim, porque trabalho negativo significa que alguém externo está fazendo trabalho sobre o gás. E fazer trabalho sobre algo é transferir energia para ele. Transferir energia. E o gás, então, vai converter essa energia mecânica que ele recebe em energia interna, energia armazenada nas partículas. Tá certo? Então, isso aqui é extremamente importante. Quando você estiver fazendo seus exercícios, volte aqui nesses slides, volte nessa aula, volte nessa parte da aula, né? Pega essa tabela e olhe de novo. Tem a tabela aqui, ó, preenchida bonitinha para vocês, tá? Que você pode imprimir, recortar, colar no seu caderno. Você pode copiar ela no seu caderno. Porque essas simbologias aqui primeiro são importantes quando a gente for fazer as contas. Colocar a coisa certa lá no. Não vou tirar os riscos daqui, ó. Quem quiser imprimir esse PDF. Então, essa simbologia dos sinais aqui é importante. Então, quando eu for fazer minha conta lá, alguém vai falar assim: ó, um gás realizou um trabalho de 200 joules. Bom, esse trabalho é positivo ou negativo? Realizado é positivo. Um gás recebeu o trabalho de não sei quantos joules. Opa, é negativo. Mas vai ser extremamente importante lá na hora de fazer as contas. E esse entendimento aqui, ó, da coluna 2, 3 e 4 é praticamente a mesma coisa. E a temperatura 5, e a coluna 5, sobre a temperatura, vai fazer você compreender bem o que é. Isso aqui é praticamente o enunciado da primeira lei da termodinâmica. Tá bom? E a gente vai chegar lá. Não sei se hoje ainda, já são 10h31, mas a gente vai chegar lá muito em breve. Tá? Bom, como eu disse para vocês, o último exercício de hoje, olha só, é o exercício 5, que a gente vai fazer imaginando que eu tenho uma pressão que não é constante, mas a variação da pressão é linear, então eu posso calcular o trabalho não por aquela equação que nós usamos aqui no 3, porque aqui é só quando a pressão for constante, mas eu posso calcular o trabalho, lembrando que o trabalho, quando a pressão varia, é a área abaixo da curva. Que no caso desse slide a gente não consegue calcular, mas como eu disse, aqui a gente pode calcular. Ou, como no exercício 5, a gente também pode calcular. Tudo bem? Então vamos para o exercise number 5. Em uma transformação gasosa, uma certa quantidade de gás ideal se contrai de acordo com o diagrama abaixo. Então há uma contração. Ó, setinha aqui, ó. Ele foi do estágio A para o B. Então, no primeiro momento, ele tinha um volume de 10 e uma pressão de 2. E o volume passou para 4. E a pressão 1. Tá bom? Letra A. Calcule o valor do trabalho realizado sobre o gás. Legal. Vamos calcular como? Por essa equação aqui? Não. Por quê? Porque a pressão não é constante. Como que nós vamos calcular? Nós vamos calcular calculando a área abaixo da curva aqui. Tá legal? Como eu falei, é a área de um trapézio. Se eu não me engano, é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Mas, professor, eu não lembro. Não lembro a equação da área de um trapézio. Cara, eu vou te falar que nem é a sua obrigação lembrar a equação da área de um trapézio, né? Que, como vocês viram, nenhum tem muita certeza. Mas como eu disse, o que a gente pode fazer aqui é dividir essa figura em um triângulo retângulo, que aí é sua obrigação lembrar a área da base. A área da base não. A equação da área de um triângulo retângulo, né? Aí é sua obrigação. A área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. Por quê? Porque ela é metade de um retângulo, né, irmão? Se fosse um retângulo, era base vezes altura, mas o triângulo é metade de um retângulo, triângulo retângulo. Então é base vezes altura dividido por 2. E a área de um
Retângulo, porque isso aí é mais fácil que roubar doce de criança, que empurrar bêbado na ladeira. Certo? Aí. Base vezes altura. Se você calcular essas duas áreas e somar, é a área desse trapézio aí. Legal? Amarelo não tá muito bom para enxergar não, né, professor? Beleza, vamos fazer com outra cor ali depois, tá? Vamos fazer com azul mesmo, que fica melhor. Ó. Então, a área desse retângulo, base vezes altura. Beleza? Agora, professor, quem é a base do retângulo? Não é 10. É, começou em 4 e terminou em 10. Então, a base desse meu retângulo, pelo amor de Deus, vai errar isso. É 6, né? E qual é a altura do retângulo? A altura do retângulo é 1, ó. Certo? A altura do retângulo é 1. Vezes 10 na 5. 1 vezes 10 na 5. Legal? Legal. Cara, essa caneta acho que tá acabando a pilha. Bom, e vamos voltar lá pro triângulo. Pro triângulo. Ó. Quem é a base do triângulo? Cara, tu pode achar que a base é esse aqui, ó, esse lado aqui, ou achar que a base é esse lado aqui, não vai fazer a menor diferença, porque se esse aqui for a base, esse é a altura. Se um for a base, outra é a altura, se um for a altura, outra é a base, e acabou. Você vai ter que multiplicar um vezes o outro e dividir por 2. Tá certo? Então, se você pensar que esse cara é a base do seu triângulo, ele mede 6 também, metros cúbicos. Então, a base aqui também mediria 6. E essa altura aqui não vai me dizer que é 2, tá? Porque ela começa no 1, a altura do triângulo. A altura do triângulo não é tudo isso. Ela começa no 1 e termina no 2. Então, a altura do seu triângulo é 1 também, vezes 10 na 5. A mais 5, né? Tá legal? Espero que não tenha ficado muito confuso. E você vai falar assim, professor, eu não entendi. Aí também, né, meu irmão? Aí o seu problema. Né? Aí fala que a física é difícil. Não, física não é difícil. Não, irmão. Estamos calculando aqui a área do triângulo. Vamos calcular a área do triângulo. Base vezes altura dividido por 2. A base nós chamamos de 6. A altura 1 vezes 10 na 5, dividido por 2. Tu pode dividir o 6 por 2 e dar 3, enfim, aí faz o que tu quiser. A área do retângulo agora é só base vezes altura, que também é 6 a base e a altura também é 10 na 5. Mais 5. Tá legal? Aqui tu pode multiplicar, depois dividir por 2, ou pode dividir o 6 por 2, que dá 3, e multiplicar por 1 vezes 10 na 5, que vai dar 3 vezes 10 na 5, claro. Porque o 1 não vai fazer a menor diferença, né? É mais 5, professor. Tá? Então, isso dá 3 vezes 10 na 5, ou 300 mil, se tu quiser. E esse aqui dá 6 vezes 1 vezes 10 na 5, 6 vezes 10 na 5, que é 600 mil. E agora, o trabalho realizado é numericamente igual à área, e a área é a soma da área do retângulo mais a área do triângulo, ou seja, é 3 vezes 10 na 5, mais 6 vezes 10 na 5. O trabalho é 9 vezes 10 na 5, tá? Como a pressão está no SI, o volume está no SI, este trabalho aqui dá no SI, dá em joules. Tem alguma coisa que alguém queria perguntar sobre isso aqui? Foi muita viagem para a cabeça de vocês? Ou não? Calcular as áreas ali, dividir a figura em duas. Acho que vocês já tinham feito isso na vida, né? Não? Bom, então é isso. Se ninguém se manifesta, é isso. Muito bem. Agora vem a pergunta da letra B, que fala: se a temperatura no ponto A era 360 kelvins, calcule a temperatura final, ou seja, no ponto B.
Opa! Então nós voltamos para a lei geral dos gases. Por quê? Porque eu tenho, olha aqui, eu tenho pressão e temperatura no ponto A, perdão, pressão e volume no ponto A, pressão e volume no ponto B. E ele me deu a temperatura do ponto A. E me pede a temperatura no ponto B. Vocês acham, faça uma votação no chat, olhando para o gráfico, vocês acham que a temperatura aumentou ou diminuiu? Faça uma votação. Quem acha que aumentou, escreva aumentou. Quem acha diminuiu, que a temperatura diminuiu, escreva diminuiu. Hashtag diminuiu, se você acha que a temperatura diminuiu. Aumentou, se você acha que a temperatura aumentou. Houve uma compressão. Então, realizaram trabalho sobre o gás. Então, teoricamente, esse gás aí recebeu energia. Mas calma, porque a pressão também diminuiu. E aí? Fizeram a votação? Todo mundo já votou? Tenho certeza que sim, né? Quem acha que aumentou e quem acha que diminuiu, faça suas apostas aí. Vamos fazer o quê? Calcular. Como? Com a lei geral dos gases, onde P1, V1 sobre T1 é igual a P2, V2 sobre T2. Que nesse caso eu vou chamar de PA, VA, TA e PB, VB, TB. Porque eu vou estar comparando o ponto A e o ponto B daquela compressão gasosa ali. Tá certo? Muito bem. Então vamos lá. Quem é a pressão no ponto A? 2 vezes 10 na 5 newtons por metro. Então, 2 vezes 10 na 5 é a pressão. Vezes, quem é o volume no ponto A? 10 metros cúbicos. Então, vamos pôr aqui o volume, 10 metros cúbicos. Dividido, quem é a temperatura no ponto A? A letra B nos diz que era 360 Kelvin. Então, percebam que aqui o exercício foi bonzinho comigo e não preciso converter. Aliás, não precisa pôr, né? Mas eu não preciso converter de Celsius para Kelvin. Muito bem, vamos para o ponto B. Quem é a pressão no ponto B? É 1. A pressão no ponto B é 1 vezes 10 na 5 vezes. Qual é o volume no ponto B? É 4 metros. Quem é a temperatura no ponto B? Bom, se você votou ou se você não votou, eu vou te fazer pensar aqui, se votou, se a temperatura aumentou ou não, vou te fazer pensar aqui e tentar descobrir agora se a temperatura aumentou ou não, antes de fazer a conta. Veja bem, que os bons, vocês são todos bons alunos de matemática, né? Um forte abraço, professora Kátia, professor Felipe. Olha só, o que aconteceu? O que aconteceu com a pressão? Vamos analisar. Pressão diminuiu pela metade, certo? E o volume? O volume aumentou? Não, o volume também diminuiu. Galera, se a pressão diminuiu e se o volume também diminuiu, a pressão diminuiu pela metade. O volume diminuiu mais do que a metade. Ou seja, esse numerador aqui está bem menor do que esse aqui. Se você multiplicar isso aqui, dá 20 vezes 10 na 5. Se você multiplicar isso aqui, dá 4 vezes 10 na 5. Ou seja, a redução no produto de PA por VA, comparando com PB vezes VB, é 5 vezes. Então, o que aconteceu com a temperatura? Aumentou 5 vezes? Não. Ela diminuiu 5 vezes. Por quê? Porque se o numerador diminuiu, ela tem que ter diminuído também para manter a igualdade.
Diminuído na mesma proporção que o numerador diminuiu. Tá certo? Então, você pode pegar aí e dividir 360 por 5 que tu vai achar o resultado. Bom, eu vou fazer minha conta aqui, né? Nesses últimos 1 minuto que me restam. Eu vou fazer isso aqui rapidinho. Vamos multiplicar primeiro aqui, o que está aqui no numerador? Vamos lá, ó. Então vai dar 20 vezes 10 na 5 sobre 360 igual a 4 vezes 10 na 5 dividido por TB. Agora eu multiplico cruzado. TB vezes 20 vezes 10 na 5 é igual a 360 vezes 4 vezes 10 na 5. Por que eu falei que era só dividir o 360 por 5? Olha aqui, ó. Passa esse cara por lá, ele vai dividindo, tá? Não vai mudar sinal de ninguém, ele está invertendo a operação. Então, TB fica 360 vezes 4 elevado a 5 dividido por 20 vezes 4 elevado a 5. Você pode cortar isso aqui. 4 dividido por 20 dá 1/5. Você pode simplificar em cima e embaixo por 5, aliás, por 4, dá isso aqui, ó. 1/5. Por isso eu disse, é só pegar o 360 e dividir por 5, que vai dar exatamente 72 graus. Graus não, 72 Kelvin. Tá? Então é traiçoeiro, né? Porque a gente vai pensar assim, pô, comprimir o gás, realizar o trabalho sobre ele, ele deve ter aquecido. Calma, bebê, porque a pressão não era constante. Tudo bem? Pessoas do meu Brasil, jovens e jovens, está aí na tela. E na tela a referência bibliográfica para vocês. São 10h45. Eu vou ler o nome de todos que estão conectados aqui comigo neste momento, neste dia tão bonito. Tá certo? Então tá ali, olha só. A Aline, sai daí. A Aline, agora sim. A Aline, a Ana Beatriz, a Ana Luísa, a Bianca, o Bruno, o Cauã, a Eliso, a Fernanda, o Gabriel Forlão, o Girotti. O Gabriel Forlan e o Girotti. A Giovana, o João, a Lavínia, a Letícia, a Luane, o Luíde, a Maria Júlia, a Maria Luísa Abreu e a Maria Luísa Dias, que estava chorando semana passada porque não teve aula de física, né, Maria? A Natália, o Natan, o Otávio, a Rebeca Beck, a Rebeca Lima, a Rebeca Neves e o Samuel Belo. Ok, gente. Aguardo vocês. Semana que vem a gente vai entrar na primeira lei da termodinâmica e vamos usar tudo que nós aprendemos até agora, praticamente, lá naquela brilhante equação. Olha o Natan querendo entrar aqui agora. Estou encerrando a gravação. Se você quiser comentar alguma coisa, discutir alguma coisa comigo, perguntar, fique à vontade. Valeu!